Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom saber que todo esse conteúdo, preparado com muito carinho, é transmitido para mais de 2.170 cidades, diversas capitais, e que alegria saber que mais de 4 milhões de pessoas nos acompanham pela internet. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e vai começar aqui mais um Crônicas da Bíblia. Olha só, gente, estamos crescendo aí, caminhando, continuando neste trajeto para saber mais sobre a igreja, sobre a fé, em especial a figura de Nossa Senhora. Já tratamos de diversos temas, sobre o seu povo, sobre a sua história, conflitos, sobre a sua virgindade, e hoje vamos falar sobre o fato dela ser mãe de Deus. Como assim uma mortal pode ser considerada mãe de Deus? E é sobre este assunto que nós vamos caminhar, aprender um pouco mais sobre a nossa história. Olha só que interessante. Ao longo de muito tempo na história da humanidade, nós tivemos diversas civilizações. Diversas civilizações que vão ter aí as suas classes sacerdotais, que vão criar os seus deuses, vão imaginar algo parecido com o que nós hoje chamamos de inferno, paraíso, como seria o mundo dos mortos, quem poderia ter criado os deuses, qual Deus surgiu primeiro, quem é o pai de todos, ele tem um domínio, esse domínio tem limites, não tem limites, como as coisas foram criadas. Então é interessante que diversas perguntas que nós ainda fazemos até hoje, diversas outras civilizações fizeram antes de nós. E é aí também que o povo de Deus, quando passa por um processo, um duro processo de formação, tem as suas leis construídas, começa a viver a sua cultura, começa a se relacionar com outros povos, começa a esperar esse Messias, essa salvação, esse grande Salvador, começa a pedir por sinais, começa a tentar identificar esses sinais. É aí que entra Nossa Senhora, mas também começamos a falar de um novo modelo, vamos dizer assim, de Deus. Pense o seguinte, pode existir uma determinada tribo. Vamos imaginar, uma tribo X. Ela tem as suas regras, ela tem a sua hierarquia, ela tem o seu imaginário coletivo, ela tem aquilo que ela vai dizer que é certo, aquilo que ela vai dizer que é errado. E ela vai se relacionar com outras tribos. Mas e aí? Quem está certo? Quem está errado? Como descobrir a direção correta? Quem vai se curvar perante o outro? Esses conflitos o mundo vem sofrendo faz muito tempo. E a verdade é que isso faz parte da nossa natureza. Nós não vamos deixar de viver determinados conflitos. Mas é aí que entra Deus na história da humanidade. Não é uma questão de dar razão a um povo. Não é questão de dizer que um é melhor do que o outro. Não é questão de dizer que esse aqui estava certo, todo mundo estava errado e você tira sarro como se fosse um campeonato de futebol. Não é isso. É Deus que se manifesta, que se revela. E seu objetivo é ser conhecido por todos. Mas tem que começar de algum lugar. Se quer intervir na nossa história, é como um pai que vai falar com seu filho. Se você tentar exigir do seu filho o entendimento do seu vocabulário, a sua maturidade, não vai dar certo. O que é que você faz? Você desce ao nível da criança, você usa figuras que pertencem ao mundo dessa criança e neste diálogo você começa a ensinar. E aí essa criança entende o seu pai.
Assim Deus foi fazendo com a humanidade. Olha só que interessante. Nós temos aqui um mapa que eu adoro trabalhar com mapas. Nós temos ali de um lado, mais aqui para o meu lado, nós temos o antigo império da Babilônia, na região da Mesopotâmia. Lá em cima nós temos o antigo reino hitita e aqui para baixo nós temos o antigo reino do Egito. E olha só que interessante, o Egito ele expandiu bastante seu território naquele tempo. Em vermelho, nós temos ali a trajetória de um homenzinho, né, que ficou conhecido por nós como Abraão, o pai da fé. Neste momento, nós temos aí a regra do jogo de todas as civilizações, dos grandes impérios como referência ali. O politeísmo, diversos deuses, diversas classes sacerdotais, diversos conceitos de sim, não, certo, errado, profano, sagrado, diversos rituais, diversas liturgias, enfim. Da forma que hoje nós temos dentro de uma cidade diversas paróquias, diversos padres, mas existe uma uniformidade. Você vê um padrão nas construções das igrejas, você vê um padrão nas vestes litúrgicas, no tempo litúrgico. Se um padre está vestido de verde, o outro também vai estar. Mas, neste momento, imagine uma grande diversidade. É nessa trajetória, essa saída de Abraão, lá da região da Mesopotâmia, para chegar na terra de Canaã, que essa consciência monoteísta começa a ser trabalhada, começa a ser lapidada. Não dá para você falar ainda de Messias, não dá para você falar ainda de Jesus, não dá para você falar ainda de um Deus que vai agir, que vai interagir com o seu povo. Essa consciência ela começa a ser construída. E aí, conforme esse tempo vai passando, os costumes, a consciência desse povo vai sendo lapidada, vai sendo preparado para receber aos poucos, né, esse Messias. Olha só que interessante. Muito posterior, nós temos, no momento em que nós, na Bíblia, começamos a ler o que chamamos de Novo Testamento, lá vai começar com o Evangelho de Mateus, é interessante que nós temos um domínio romano, o que vai ser entendido como plenitude dos tempos, também é chamado de Pax Romana. Nós temos uma administração dos romanos, um nível de violência dentro do império que vai caindo. E é neste cenário que o Messias tão esperado vem ao mundo. Mas não é só um menino que vai nascer, não é só um conceito de líder diferente que vai nascer. Nós começamos a aprender a olhar para Deus de uma forma diferente. Nós começamos a entender a dinâmica de Deus. É um Deus diferente de Zeus, é um Deus diferente de Atena, é um Deus diferente de Poseidon, de Hades, de Hermes, qualquer outro que naquele momento seja da vertente romana ou grega conhecida. E também uma relação desse Deus com os humanos de uma forma diferente. Se você ver em diversos livros sobre mitologia, você vai encontrar casos de amor entre Zeus e outras mortais, né? Ou outras deusas e alguns mortais. Disso você tem como resultado dessas relações os semideuses, grandes heróis, né? O mais conhecido, se eu não me engano, é o Hércules, que vai ter filme, vai ter livro, vai ter teatro, que vão falar aí sobre os 12 trabalhos de Hércules, 12 grandes atos realizados por um grande herói que buscava conquistar o seu lugar no Olimpo. Mas ele era meio Deus,
meio humano. Como seria um Deus por inteiro, que ao mesmo tempo é Deus, mas ele também é humano por inteiro? Como alguém pode ter duas naturezas, divina e mortal, eterna e limitada? Então aqui também começou a surgir um novo conceito do que é esse Deus que é revelado a nós. E aí que aqui eu acho muito interessante isso. Um dogma acaba sendo conectado ao outro. Por que uma virgindade de Maria? Por que, posteriormente vamos falar disso, uma imaculada, uma figura imaculada, uma figura sem pecado? O que é ficar sem pecado? Como é? Se você se trancar num quarto, isolado do mundo, sem passar raiva com ninguém, você vai ficar sem pecado? Será? Então, são conceitos diferentes que nós vamos entendendo conforme nós vamos nos aprofundando aqui no que o Sagrado Magistério nos ensina e naquilo que as Sagradas Escrituras vão nos indicar. Neste momento, nessa Pax Romana, nessa plenitude dos tempos, nós temos, como no último capítulo, nós vimos aquele encontro do anjo com Nossa Senhora, que vai falar deste plano de salvação, que vai falar dessa estratégia, desta didática, deste menino Deus, deste Emanuel, esse Deus conosco, como ele vai vir. E aí é interessante, porque quando nós falamos de Nossa Senhora, automaticamente nós nos ligamos à figura do Cristo. Ele vem nessa totalidade. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele passa frio, ele tem sede, ele chora quando perde os seus amigos, mas ele ressuscita outras pessoas, ele cura os leprosos, ele faz o cego voltar a enxergar, ele faz o mudo falar, ele faz o paralítico voltar a andar, ele realiza coisas que para nós, né, são impossíveis. Hoje, com o avanço da medicina, determinadas coisas ainda são impossíveis de curarmos. Aí você imagina alguém lá atrás, sem todo o recurso que nós temos hoje, realizar tais tarefas, realizar tais milagres. E aí, por que ele consegue fazer isso? Devido à sua natureza divina. E é interessante que aqui nós temos a figura central de Maria. Ela, mãe de Deus, mãe do homem. Por quê? Porque ela é maior que Deus? Olhando, né, esse trio maravilhoso, né, Filho, Espírito Santo e Nossa Senhora. Ser mãe de Deus a colocaria numa posição acima? Não. Como falamos no episódio anterior, esta obra de arte, ela acontece devido à vontade do artista. Esta didática, esta forma de chegada do Messias acontece de acordo com a vontade divina. Então é interessante que quanto mais pura, quanto mais responsabilidades, quanto mais firme é o sim de Nossa Senhora, isso não é atribuído a um mérito puramente dela. É porque Deus a sonhou assim, Deus deu essa capacidade para que ela desse uma resposta que nenhum de nós conseguiria dar. Então, se ela é assim, é porque o Criador a sonhou assim. Se ela consegue realizar tais atos, se ela pode ser a mãe de Deus, se ela tem um grau de comunhão com a vontade do Espírito tão grande que ultrapassa qualquer limite para um simples mortal, é porque Deus a quis assim. E nós vamos agora para um rápido intervalo, é o tempo de tomar um cafezinho, se pegar a sua Bíblia, né, dar uma esticada nas pernas, depois se ajeitar aí no sofá, que a gente vai continuar com esse programa, vamos aprender um pouco mais sobre Nossa Senhora. Eu espero por você depois do intervalo. Até já já, hein?
Voltamos aqui com o Crônicas da Bíblia e continuamos a falar sobre a maternidade de Maria em relação a Deus, mãe de Deus e mãe do homem. E olha só que interessante, queria que você pegasse aí a sua Bíblia, a minha já está um pouquinho gastinha já. Você podia abrir aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 6. Aqui é interessante que nós temos a descrição do cenário de quando o menino Deus vem ao mundo. E é interessante que nós temos aqui os relatos da necessidade de viagem de Maria, José, o contexto histórico e todos os fatores ali que fizeram com que Jesus fosse nascer ali na região de Judá. Nós dividimos ali a Terra Santa, basicamente em 3 partes: ao norte, Galileia, onde ele vai morar, vai desenvolver boa parte do seu ministério, o meio, que é a Samaria, e o extremo sul, que é a região da Judéia. E é ali, nesta região, que vem o Salvador. Aos olhos de muitas pessoas, era um simples judeu que estava nascendo em meio a uma dominação romana, estava chegando ali e muitos não faziam ideia de quem era esse menino. Mas se você olhar também no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós vemos ali o episódio da transfiguração, que Jesus vai mostrar a sua natureza divina para poucos dos seus discípulos. E olha só que interessante, observando este desenho, nós temos aqui a figura de Cristo, diferente de muitas imagens que nós temos, que ele vai aparecer de branco e vermelho, porque vão representar ali a pureza, a sua santidade, a pureza do seu ministério, e o vermelho devido à sua realeza e também o sangue, o martírio, a sua santidade. São cores mais ligadas à arte dos ícones, que vão servir muito mais de catequese para muitos membros da igreja. Mas eu prefiro fazer ele com vestes mais escuras, mais ligado à história, porque hoje nós temos ampla historiografia, nós temos uma fé que chegou em diversos países sobre o cristianismo, mas eu gosto de imaginar como as pessoas olhavam para ele naquele momento, com tons mais de marrom, com tecidos mais gastos, não tinha toda essa realeza quando andava nas ruas, e o seu próprio povo rejeitava, boa parte ali da sociedade ficava assustado com os seus ensinamentos. De outro lado, nós temos ali o ícone do Espírito Santo, aquele que é enviado para dar aquela ajuda, dar aquela força, aquela coragem que vão além dos limites da força e da vontade humana. E no meio nós temos a nova Arca da Aliança, ela que faz essa ponte, ela que vem nos entregar o Messias, ela que tem, como a própria igreja nos ensina no seu Sagrado Magistério, ela que é o modelo de fidelidade para a igreja. E é interessante que nesses episódios, seja no Evangelho de Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, ou no capítulo 17 de Mateus, em que acontece a transfiguração, nós vemos essas duas naturezas deste mesmo personagem, a natureza divina e a natureza mortal, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E dentro da sua totalidade, ele escolhe ter uma família,
dentro dessa totalidade da sua natureza, ele escolhe ser educado, ele escolhe depender de alguém, ele escolhe ser amamentado, viver as dificuldades que a Sagrada Família viveu. Tiveram que fugir para o Egito, tiveram que viver sob a sombra da águia de Roma. Quando começou o seu ministério, muitos dos seus discípulos ficavam meio em dúvida, será que é ele mesmo o Messias? É, não é? Viam os milagres, mas ainda tinha aquela pequena porcentagem de dúvida. Normal, é a nossa natureza humana. Mas, dentro dessa totalidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nós vemos que a igreja nos ensina que Maria, de fato, ela é mãe dessas duas naturezas. Não porque ela é uma super-humana, não porque ela é uma espécie de divindade, mas porque Deus quis assim. E quando hoje eu leio esses versículos, quando faço o meu estudo, passo o meu cafezinho e vou lendo, eu lembro de quando eu pude ler essas passagens, refletir sobre isso lá na Terra Santa. Eu queria que vocês vissem algumas fotos, né, de experiências fantásticas. Aqui é lá no Monte Tabor, onde Jesus vai mostrar a sua natureza divina. Nem todos os discípulos puderam prestigiar isso. E é um dos pontos que nós, como grupo, ali vamos refletir. Mesmo entre os discípulos, nem todos eram tão próximos assim de Jesus. Ele continuou fazendo esse convite de proximidade, né? O que é que nós vamos responder? Então, é muito legal porque refletir, ler, rezar essa passagem no local em que isso aconteceu é algo fenomenal. Queria mostrar outra. Aqui também é legal que é no Mar Morto e nós temos de fato assim aquela experiência engraçada de você não afundar, né? Você fica boiando ali. Muito cuidado se você for viajar com a gente. Aproveite tudo. Só não vá abrir o olho embaixo d'água. Meu Deus, vai arrumar confusão. Não beba essa água, porque é muito salgada. Então, é legal que a lama dela tem, de fato, propriedades aí que podem ajudar aí com alguns problemas de pele, feridas e tal. Tem muitos produtos que eles fazem, que vêm dessa lama. Então, é muito legal a experiência que nós vivemos ali, de ler, né, de entender a geografia do lugar, mas também, né, de diversão, porque tem que ter a piada, tem que ter a risada, tem que ter as novas amizades durante a peregrinação. E por último, queria mostrar esse local muito especial, que aqui é a gruta, lá em que São Jerônimo podemos dizer que a parte final, né, do seu trabalho de tradução da Bíblia para o latim, né, acontece aqui. Então, com todas as dificuldades do seu tempo, com o pouco recurso que ele tinha, depois dos seus afazeres do dia, ele vinha para esse local e ali ele continuava a sua tradução para o latim, que durante bom tempo foi a língua mãe, né, da igreja. Continua sendo a língua mãe da igreja, mas foi a língua mais usada. Depois, né, que bom que nós temos a Bíblia traduzida para diversos idiomas e assim isso facilita bastante o entendimento das Sagradas Escrituras. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu espero por vocês no próximo Crônicas da Bíblia. E é isso aí. Que Deus te abençoe, que você continue nessa crescente, nessa caminhada de fé e ciência. Espero por você no próximo episódio aqui do Crônicas da Bíblia. Tchau, tchau. Fica com Deus.